Olá, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Cenários Capital, é um imenso prazer dar o play e mais um material explicativo da nossa revista Cenários 171. Só para lembrar a todos, na logo a escrita mistura letras e números, mas a gente lê simplesmente cenários, tá? Esse é o nosso estudo semanal, onde a gente mapeia o terreno do mercado financeiro para essa semana agitada de 11 a 15 de maio de 2026. Tudo o que vamos conversar aqui hoje é fruto das observações de mercado capturadas cuidadosamente até o fechamento do dia 8 de maio. A nossa ideia é pegar aquele monte de dado complexo e transformar em algo claro, direto, para facilitar demais a compreensão de vocês. Mas antes de começarmos a olhar os gráficos e os números, vamos alinhar uma coisa importantíssima. De acordo com a resolução 20 da CVM, esse nosso material é estritamente um estudo independente, ok? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não estamos fazendo de forma alguma recomendação de investimentos. O objetivo desse papo é puramente educacional, focado no estudo dos movimentos do mercado, sem colocar na mesa qualquer viés ou indicação de compra ou venda. A nossa pauta de hoje está bem amarrada. Vamos passar rapidinho pela introdução e os avisos importantes, mergulhar na volatilidade global e no mercado de petróleo, entender a dinâmica de juros e os títulos IPCA+, analisar a correção do Ibov e fechar com a temporada de balanços e nossas considerações finais. Seção 1. Introdução e avisos importantes. O ponto de partida do nosso estudo. Só para a gente ancorar bem o cenário, a nossa janela de foco é a semana de 11 a 15 de maio de 2026. É crucial ter em mente que todas as consolidações de dados, as tendências e os preços que baseiam esse estudo foram congelados no fechamento de sexta-feira, dia 8 de maio. A gente sabe que o mercado é dinâmico, os números piscam na tela mudando o tempo todo, então ter essa fotografia temporal é o que traz validade e precisão para tudo que a gente vai discutir a partir de agora. Seção 2. Volatilidade global e petróleo. O impacto do cenário internacional. Pessoal, a gente está vendo uma convergência gigantesca de fatores pesando no cenário atual. A agenda global está intensíssima. O grande destaque fica para a divulgação do CPI e do PPI lá nos Estados Unidos. Ficar de olho nesses dados de inflação dos Estados Unidos é absolutamente crucial, porque são eles que definem o apetite por risco em escala global e ditam a trajetória dos juros pelo Fed. Em paralelo a isso, temos todo um impasse geopolítico no Oriente Médio que basicamente deixa os mercados naquele estado de alerta máximo, engatilhando uma busca imediata e natural por ativos de segurança. E aqui mora o nervo da questão. O Estreito de Hormuz continua fechado. Toda essa volatilidade inerente ao conflito entre os Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio tem impactos massivos, não dá para ignorar. Com esse estreito fechado, o prêmio de risco geopolítico simplesmente explode e a volatilidade do petróleo atinge níveis altíssimos. É uma reação em cadeia. O preço do barril nas alturas afeta cadeias produtivas no mundo todo, gerando uma baita pressão inflacionária global que, invariavelmente, vai acabar batendo na porta da nossa economia aqui no Brasil. Seção 3. Juros e títulos IPCA+. O reflexo na economia doméstica. 14,50% ao ano. Essa é a meta atual da nossa taxa Selic. E é o número mágico que qualquer investimento hoje em dia tem a obrigação de tentar superar. Existe sim aquela expectativa de que a Selic possa escorregar para a casa dos 13% até o final do ano. Mas, gente, com toda essa tensão internacional causando pressão inflacionária lá fora, os próximos cortes de juros aqui dentro do Brasil viraram um quebra-cabeça muito mais difícil. A expectativa de inflação, na prática, já voltou a subir. E diante dessa inflação interna se mostrando tão resiliente, impulsionada bastante por aqueles fatores globais que a gente acabou de pontuar, é natural que a gente procure um refúgio. E é exatamente aí que brilham os títulos IPCA+. Eles continuam sendo, de longe, o melhor porto seguro para blindar o nosso poder de compra. Eles te garantem um ganho real acima da inflação, o que é simplesmente indispensável num cenário cheio de incertezas e com os preços pressionados desse jeito. Seção 4. A correção do Ibov. Movimentações na Bolsa de Valores. Bora falar da nossa bolsa? O Ibov vinha numa puxada bem forte de alta, chegando a flertar ali de pertinho com a marca histórica e muito psicológica dos 200 mil pontos. O que o estudo gráfico nos diz agora é que o índice entrou numa fase de correção super normal depois de toda essa escalada. No curtíssimo prazo, a gente tem que ficar de olho nos suportes imediatos, que estão sentados nas regiões dos 180 mil pontos e 175 mil pontos. É aquele movimento de respiro clássico, o mercado pegando fôlego. Para a gente entender o peso dessa correção, precisamos colocar as coisas na balança de uma forma neutra. De um lado, temos ventos a favor do Ibov. O dólar operando ali abaixo dos R$ 5 ajuda quem importa. Temos uma janela de IPOs reabrindo e trazendo fluxo e alguns estímulos ao consumo. Do outro lado da corda, os ventos contra.
As pautas travadas e as tensões entre os poderes aumentam o risco fiscal doméstico, o que acaba esticando a curva de juros futuros para cima. Soma isso a toda essa instabilidade lá fora, afastando o dinheiro de países emergentes. O mercado é literalmente um grande cabo de guerra. Mas olha que interessante quando a gente olha para os dados institucionais relevantes. No acumulado do ano, já teve uma entrada de fluxo estrangeiro impressionante de 54 bilhões de reais. Ou seja, tem gringo vendo oportunidade por aqui. Além disso, a relação de preço sobre lucro da bolsa está rodando na casa de 11,42 vezes, um pouquinho acima da nossa média histórica. E um detalhe técnico bacana desse estudo é o EWZ, o fundo que representa o Brasil lá nos Estados Unidos. Ele vem respeitando um canal de alta bonitinho, por mais que ainda sinta a volatilidade respingando desse conflito lá no Oriente Médio. Seção 5. Balanços e considerações finais. Temporada de resultados e fechamento. Muita empresa da Bolsa vai abrir os números de balanço nesta semana. Então a mensagem para vocês é bem clara, atenção redobrada. O preço das ações pode e costuma sofrer oscilações bem bruscas motivadas por aquela volatilidade clássica antes e depois do resultado sair. É a famosa dinâmica do boato versus fato. O mercado tenta precificar as expectativas antes e quando o balanço cai na mesa e mostra a realidade, vem os ajustes. E, justamente porque a gente está lidando com um ambiente super dinâmico e volátil, é imperativo a gente listar com muita clareza os avisos de risco antes de ir para as considerações finais. Investir em renda variável é, por definição, de alto risco e pode sim ocasionar perdas financeiras significativas para o seu bolso. Cada um é inteiramente responsável por suas escolhas. Por isso, na hora de partir para a prática, procure sempre a orientação de um profissional credenciado. Muita cautela, gestão de risco e nada de alavancagem desnecessária. E chegamos ao fim de mais um estudo semanal. Se esse material explicativo agregou valor e clareou o cenário para vocês, deixem aquele like e compartilhem o vídeo com quem também gosta de entender o mercado a fundo. Querem que a gente estude algum papel ou investimento em específico? É só jogar aqui na caixa de comentários. E para ter acesso a mais informações, gráficos detalhados e outros estudos do mercado financeiro, visitem o nosso site www.cenarioscapital.com.br. Lembrando sempre, pessoal, que cenário se escreve com a letra U no final, combinado? A incerteza global está aí, altíssima, e estar bem informado através do estudo é o nosso melhor porto seguro. Diante de toda essa montanha-russa que vimos hoje, a grande pergunta que eu deixo no ar é: será que as carteiras de hoje estão realmente blindadas para absorver um próximo choque global? Um excelente estudo a todos e até a semana que vem.